Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de Geografia, capítulo 14, Ecotecnologias, Economia Sustentável e Desenvolvimento. Bom, gente, vamos conhecer aí, né, o significado, né, desse conceito ecotecnologias e relacionadas aí, né, a uma economia sustentável e ao desenvolvimento, né? A ideia é transformar, né, o uso dos recursos naturais, né, de forma a não agredir a natureza, não explorá-la cada vez mais e assim contribuir com o desenvolvimento, né? No caso aí, desenvolvimento econômico, né? Bom, então, para poder começar a entender isso, né, pessoal, tem por objetivo a ecotecnologia o lugar, né, da natureza no desenvolvimento econômico, ou seja, é utilizar a natureza em favor do homem, em benefício do homem, sem agredir, sem danificar, e fazer assim a vida da pessoa, né, dos seres humanos mais agradável, né, mais confortável, né, e contribuindo com a questão também da sustentabilidade, certo? Bom, então temos aí que ter um entendimento, né, pessoal, que para a gente poder chegar a entender como foi desenvolvido, né, esse conceito de ecotecnologia, a gente tem que entender que antes, né, desse conceito que nós temos, e até hoje nós temos, né, hábitos e consumos dos produtos, né, que nós utilizamos, os produtos conhecidos como os produtos de bens de consumo, né, eles são produzidos pela indústria e temos o costume de consumir esses produtos e não dar um devido descarte. E também, por outro lado, a indústria, né, não dá uma devida, muitas indústrias, né, não são todas, mas muitas indústrias também não dá devida atenção em fazer um projeto de utilizar, né, os recursos naturais de uma forma a não agredir a natureza e assim produzir de uma forma sustentável, né? Fazendo com que a economia desenvolva de uma forma sustentável. O ser humano também consome, né, os hábitos consumistas também faz com que ele não dê a devida atenção a esses hábitos, a esses costumes, né, consumistas, e aí também não tem a devida atenção de descartar esse produto, né, algo que ele não queira, que ele já usou em lugares adequados, né? Bom, então, resumidamente, né, muitos países têm uma cultura de extrair, transformar, usar e descartar. Ou seja, extrair os recursos naturais, transformar em algo, o ser humano vai lá e utiliza ele, quando não quer mais, descarta, e tudo feito de uma forma descontrolada, desregrada, não é, sem os devidos critérios que contribuem para a sustentabilidade, para um desenvolvimento sustentável, né? Bom, tem solução para poder, não é, acabar com isso? Tem, né? A solução é a chamada economia circular, né? A economia circular, ela passa, né, por dentro de uma questão de que é aliar o desenvolvimento tecnológico, né, e aí já entra dentro do contexto, né, de ecotecnologia, aliar o desenvolvimento tecnológico e econômico à qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente, né? Então a solução é essa, fazer com que as pessoas utilizando a tecnologia, não é, possa utilizar os recursos naturais, produzir algo e assim fazer algo sem agredir muito a natureza e de uma forma estar contribuindo para a manutenção do meio ambiente, certo? Bom, sobre esse contexto, pessoal, surgem ações, né, que giram em torno da ideia de economia circular. Né? Então, como que funciona isso na prática? Não é? Ou seja, como que a economia circular ela vai entrar dentro do contexto, né, de manutenção, de preservação do meio ambiente? Bom, vamos lá. Então,
por meio aqui desse desenho, né, a gente pode entender o seguinte: o que faz parte da economia circular. Bom, recusar. Recusar o quê? Cada vez mais a extração, né, dos recursos naturais de uma forma exagerada, não é? Ou seja, evitar a retirada desses recursos naturais do solo, da terra, não é? De uma forma descontrolada. Refletir, então aqui, ou melhor, desculpa aqui, reciclagem, tratamento de fins de vida. Então, no caso aqui, cada vez mais termos hábitos, né, ações onde faça com que aquilo que nós descartamos podemos jogar em algum lugar, né, descartar em algum lugar que vai fazer o processo de reciclagem. Refletir, né, no caso aqui, é pensar sobre essas ideias, né, que giram em torno do consumo, né, refletir de uma forma a consumir produtos de uma forma consciente, não passando por dentro de hábitos e costumes do consumismo, né? Temos que pensar antes de consumir, né? Se vai ser bom para mim, se eu preciso realmente consumir aquilo, não é? Consumir, portanto, então somente o necessário, refletir, reduzir produção e retransformação. Então, reduzir o quê? Reduzir cada vez mais, né, o descarte inadequado desse lixo, né, desse resíduo sólido. No caso aí, reduzir também cada vez mais esses produtos feitos industrialmente, não é? Então, consumir, ter hábitos de consumo feitos de outras formas, não por uma produção industrial, não é? Transporte e distribuição, entra aqui no caso de reutilizar. Transporte e distribuição, no caso, relacionado aí aos produtos consumidos, né? Então, se você consumir menos, você vai ter cada vez mais carros transportando mercadorias e cada vez carros, caminhões transportando mercadorias, cada vez mais vai estar o ambiente poluído, né? Consumo, utilização, reutilização e reparação. No caso aqui, vamos consumir, vamos descartar? Vamos, mas depende como que você vai descartar. Você tem como descartar aquilo, ou melhor, você tem como reutilizar aquilo que você quer descartar, né? Por exemplo, você tem uma garrafa d'água, você bebe água, você joga a garrafa? Não, não pode. Você tem que guardar e reutilizar. Para o quê? Para novamente você poder armazenar água, né? Fazer ou tipo de um vaso de alguma coisa, né? Reutilizar aquele objeto que você tem na sua casa, né? De uma forma a pensar no meio ambiente, tá? Bom, outra parte aqui que mostra pra gente na tela é recolher, né? No caso aqui, recolher. No caso, vocês têm que contribuir para, né, um descarte, né, de uma forma a estar de acordo com o produto que você quer descartar. Então, se for vidro, se for plástico, se for papel, então recolha isso para poder ser reciclado, né? Um lugar adequado, no ambiente adequado. E aí, então, depois vai ser, claro, destinado a um local final, né? No caso aí, um local adequado, né? Ou seja, de uma forma a não jogar na natureza, de uma forma a não poluir o solo, né? Então, evitando aí a poluição do solo. E aí a gente, com isso também, né, temos o desperdício cada vez diminuído, não é? Então, cada vez diminuído, cada vez menos também iremos agredir a natureza. Bom, agora a gente, para poder entender melhor, né, essa questão do consumo consciente, temos que ter em mente que essas ideias são pensadas de uma forma para
proteger o meio ambiente, né, uma preocupação ambiental, uma preocupação com os impactos ambientais, né, na natureza, e assim estamos pensando no desenvolvimento, né, e no crescimento econômico de forma sustentável. Bom, temos aqui, né, um modo, né, para poder contribuir com isso, né, tem uma fórmula, alguma receita, né, para poder estar agindo de acordo com essa economia circular? Bom, tem uma fórmula, tem um exemplo, como já do início já foi falado durante a aula, né, no início da aula, que é a fórmula, o exemplo é consumir somente o necessário, né, consumir somente aquilo que mais importa para você, aquilo que está de acordo com as suas necessidades, portanto, não ser consumista e sim consumidor, consumir somente o que realmente que você precisa. E aqui nessa página aqui, nesse quadro, né, temos aqui 12 itens, né, 12 perguntas que vai estar aí de acordo com uma forma, né, de pensamento, né, de consumo necessário, né. Então temos um lá, leia atentamente os rótulos antes de comprar um produto, né? Então, por exemplo, onde que foi feito esse produto, né? Qual é a composição desse produto, né? É produto de reutilização, de reciclado, né? É um produto que está de acordo com os critérios, né, de consumo consciente. 2, pede nota fiscal, cupom fiscal, né, quando faz compras mesmo que o fornecedor não ofereça espontaneamente. Então, se você pedir uma nota fiscal, você também está de acordo, né, com o desenvolvimento econômico de um país, da sua cidade e tudo mais. Separe o lixo da casa para reciclagem, mesmo não havendo coleta seletiva. Então, se você tem esse hábito, esse consumo, você está aí dentro, né, das práticas, das boas maneiras, né, do consumo, da economia circular, do consumo consciente. 4. Quando possível, usa também o verso das folhas de papel. Legal, se você faz isso, né? Então é uma forma de vocês também estar contribuindo para não agredir cada vez mais o ambiente. Já vista que para poder fazer a folha, né, de papel é necessário a celulose. A celulose vem da árvore. Imagine quantas árvores são derrubadas, né, para fazer o papel. 5. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Também está de acordo, né, com práticas, né, com boas maneiras sustentáveis. Espere os alimentos esfriarem antes de guardá-los na geladeira. Também, porque quanto mais a geladeira é aquecida no seu interior, mais ela vai trabalhar para poder manter a temperatura fria, né, congelada. Então, se a geladeira faz isso, ela vai estar se esforçando mais, consumindo mais energia para produzir o gelo. Evita deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados. Também não está utilizando, né, não está no ambiente, não precisa estar com a luz acesa. Ou também, se o ambiente está claro, também não precisa utilizar energia elétrica. Então, estamos poupando, né, as turbinas das hidrelétricas, né, poupando a força da água, né, para poder gerar energia. Desliga aparelhos eletrônicos quando os está usando. Ou melhor, desculpa. Desliga aparelhos eletrônicos quando não está usando. Então, se você tem esse hábito, também contribui para a preservação, né, da geração, né, de energia nas hidrelétricas.
contribuir para as usinas trabalharem cada vez menos, né? Então está de acordo com o desenvolvimento aí com consumo consciente. 9. Passar o maior número possível de pessoas e informações que aprendem sobre empresas e produtos. Também é outro item aí importante, né? Que devemos estar sempre informando as pessoas sobre determinados produtos, né, que são feitos nas empresas. 10. Planeje as compras antecipadamente. Então, no caso aí, se você vai comprar, planeja, né, para ver de acordo com o que você precisa, né, para não sair comprando de forma impulsiva. 11. Comprou nos últimos 6 meses produtos feitos com materiais reciclados? Se você fez isso, muito bom também. Está de acordo com o consumo consciente. 12. Comprou nos últimos 6 meses produtos orgânicos? Também está de acordo, né? Produto orgânico, sem agrotóxico, né? Sem resíduos químicos, né? Na produção, né? do alimento. Bom, e aí, diante desse quadro, né? Se você tem aqui uma classificação, né? Se as perguntas forem respondidas sim, né? 4 questões, de 0 a 4 questões, você está referente aí a um comportamento iniciante, né? De uma forma de consumo sustentável. Se for de 5 a 7, resposta sim, com comportamento no caso de engajado, né? Você se engaja na causa. De 8 a 10, comportamento consciente, né? Você faz o consumo consciente, né? De 11 a 12. Bom, aqui temos um mapa, né? Um mapa aqui do Mapa Mundi, né? Que mostra para gente de acordo com as cores, o consumo sustentável por países. Então, de acordo com as cores, né, aí ele vai estar dentro de uma classificação positiva, né, mediana ou negativa. Então, temos aqui as cores, né? Então, podemos ver aqui que aqueles que tiverem mais próximo do verde, as cores mais próximas do verde, os países que mais contribuem para um consumo sustentável, né? E em destaque temos aqui a Índia, né? Que pratica esse consumo sustentável, né? De tudo que nós estávamos falando aí. Aí depois vem a sequência dos outros países, com o verdinho mais claro. Nós aqui, o Brasil, estamos numa posição aí meio que mediana, né? E o Canadá está numa posição aí na última colocação, né? Ou seja, não contribui tanto assim para o consumo sustentável, né? Então, isso se deve, pessoal, justamente por quê? Porque, dependendo, claro que não é regra, tá? Mas, geralmente, quanto mais o país for industrializado, mais ele tiver um ritmo, né, de hábitos consumistas, mais ele vai estar próximo da, da classificação aqui em vermelho, né? Então, vimos aí esse mapa que nos dá o exemplo no mundo, né, do consumo sustentável no mundo, né, praticado tanto pelas pessoas quanto pelas empresas também, né? E o comportamento, né, ou melhor, o resultado diante desse consumo que não é sustentável, a gente vê, né, na natureza, né, a degradação da natureza, né, por exemplo, desmatamento, poluição do ar, poluição da água, geração, né, de resíduos sólidos, onde que a natureza ela não consegue, né, a curto espaço de tempo dissolver, né, e isso é resultado, né, como eu falei, do consumismo e dos países cada vez mais industrializados, cada vez mais consumindo produtos, né, cada vez mais produzindo esses resíduos sólidos e muitas vezes vai parar na natureza, como
na maior parte dos países, né, a maior quantidade de produção de lixo vai para a natureza. Tem-se pouco, né, cada vez pouco se vê, né, países pensando num processo de cuidado com o lixo, né? Bom, temos como resolver esse problema, né? Temos como solucionar esse problema, deixar no zero, né? Ou seja, os impactos ambientais, tem como nós conseguirmos um dia a olhar para a natureza e não ver nenhum impacto ambiental? Tem como? Não tem como. Não é? Os impactos na natureza, né, eles sempre vão existir, não é? Porém, tem como reduzir esses impactos ambientais. Então, a única forma de reduzir esses impactos ambientais é pensando, né, na ecotecnologia, né, ou seja, uma alternativa aí à ecotecnologia. Por quê? Porque ela vai aliar a ciência junto à ecologia, não é? Então, vamos observar aqui, por exemplo, na geração de energia. Bom, geração de energia por meio das hidrelétricas ocasiona um impacto ambiental, né? Porque a água de um rio é represada, a região fica alagada, os animais eles entram em extinção, eles somem, muitas espécies vegetativas elas se extinguem, né? Enfim, impacto ambiental. Agora, tem outra forma de produzir energia sem prejudicar a natureza, não é? São as chamadas energias renováveis. Então, por exemplo, aqui é um exemplo, essas torres aqui com essas hélices enormes, essas torres aqui têm mais de 50 metros, né? E então, elas ficam girando, né, por meio da ação do vento, e aí existem, né, dentro delas aqui turbinas que faz o processo de geração de energia. Então é uma energia limpa, né, uma energia que não provoca poluente, então está de acordo aí com o desenvolvimento sustentável. Outro detalhe, materiais biodegradáveis, né? Ou seja, a produção de materiais biodegradáveis para que quando ele for para a natureza possa fazer com que ele se decomponha, né, de uma forma rápida, não é? Sem ficar ali anos, décadas, né, séculos para poder a natureza desintegrar ele. Então, o biodegradável é feito com alguns elementos, né, que estão feitos da própria natureza, né? Então, no caso aqui, fazem muitas coisas com materiais biodegradáveis, né? Por meio de um próprio vegetal, faz, por exemplo, um vaso. Né? Temos também sacolinhas plásticas, né? Nos mercados, né? Virou lei isso, o uso de sacolinhas biodegradáveis, porque muitas sacolinhas, quando, né, a dona de casa põe o lixo, depois amarra, joga, isso vai parar nos aterros, vai parar nos lixões, então a natureza demora a decompor. Com as sacolinhas biodegradáveis, a natureza consegue, né, diluir, decompor ela mais facilmente, e aí não gera um impacto ambiental tão agressivo assim, né? Temos também a, alternativas de transporte, né? No caso aqui, como vocês podem ver, no caso é a bicicleta, não é? Outra forma também, uma outra atitude muito boa que contribui aí com desenvolvimento sustentável, né? Qualidade de vida também, né? Então, alternativa de transporte menos poluente, né? No caso a bicicleta, no caso o transporte coletivo também, o transporte público, ele contribui para esse desenvolvimento, né, sustentável, né, ou seja, diminuir o transporte cada vez mais individual, onde uma pessoa está dentro de um carro, né, ou melhor, muitas pessoas estão dentro de ocupando um carro, né, somente uma pessoa ali utilizando automóvel, e se juntar centenas de pessoas, milhares de pessoas, imagine
né, os quanto de emissão de gás carbônico ela joga na natureza, né? Se reduzir para o transporte coletivo ou público, ou melhor, se reduzir para o transporte público ou bicicleta, o impacto ambiental é menor, não é? Ou seja, estamos aí de acordo, contribuindo, né, para não poluir o ambiente e também não gerando, né, trânsito na cidade. Bom, gente, então, mas não é tão simples assim, né? Utilizar a bicicleta, utilizar o transporte público, né? O governo precisa fazer políticas aí voltadas para dar condições também para a sociedade, para a população utilizar esses meios de transporte, né? De uma forma segura, rápida, e enfim, que ajude, né, facilite, né, a vida do trabalhador, a vida das pessoas, né? Porque se não for assim, fica muito difícil, né? Se o governo não investir no transporte público, não investir em ciclovias, né? Fica cada vez mais a pessoa dar ânimo, né? Dar coragem de se arriscar na rua, né? E tudo mais. Bom, gente, outro detalhe é a arquitetura sustentável, ou seja, arquitetos pensam no desenvolvimento sustentável, né, numa arquitetura sustentável, fazendo construções, né, com casas revestidas com vegetação ou até mesmo seu teto feito aí uma espécie de micro jardim, micro floresta, né? Justamente para quê? Para tornar o ambiente cada vez mais fresco, né? E aí evitando o consumo cada vez mais de ar-condicionados e também o consumo cada vez mais de energia. Então, essa é uma forma, né, que os arquitetos encontraram de amenizar o calor dentro dos ambientes. E outro detalhe também, a construção de reservatórios, né, subterrâneos em prédios para captação de água, né, encanamentos que captam a água da chuva que vem do telhado e joga para um recipiente, né, normalmente no subsolo dos prédios, né, embaixo de estacionamentos e tudo mais, para fazer o quê? Para reutilizar essa água, para fazer uma limpeza, né, no estacionamento, uma limpeza no prédio, uma limpeza no jardim, enfim, é uma forma aí de reduzir, não é, o uso da água potável, né? Porque se for para limpar o ambiente não precisa ser água limpa, né? Claro, também não precisa ser uma água suja, poluída, não é? De esgoto, impossível usar, mas água de chuva tudo bem, tranquilo, né? Sem problemas. Então, é isso, pessoal. Todas essas ações que eu falei para vocês está de acordo, né, com o desenvolvimento sustentável, né? Está de acordo com a ecotecnologia, né? Está de acordo com a economia circular. Então, por meio das imagens aqui, né, no começo da apostila, que eu não mostrei para vocês, deixei para agora, já dá para a gente uma noção, né, de que é um modus, né, com as ações que contribui aí para uma economia, né, para um desenvolvimento sustentável, para uma preservação, para um cuidado aí com atenção com o meio ambiente, né? Então, olha essa casa, pode ver que a pessoa tem muito, né, o chão aqui feito, né, de área verde, tem até horta, né, a pessoa consome um produto livre de agrotóxicos, né, produto orgânico. A pessoa anda de bicicleta, ela não utiliza transporte individual, né, veículo motorizado. Ela capta a água da chuva, né? Então aqui uma arquitetura sustentável, né? Temos aqui também a indústria, né, com painéis solares, também evitando o consumo de energia das hidrelétricas, então aproveita a energia do sol. As portas aqui com material diferenciado, não metal, né?
E então esses são exemplos que nós vemos, infelizmente, né, em poucas casas. Aqui também tem, ó, painel solar, né, captação de energia solar, enfim. Então, infelizmente, são poucos lugares que vemos, né, casas assim. E espero um dia, né, todos nós podermos ter uma casa assim, fazer uma casa assim, né, mas para isso precisa, né, de muita coisa mudar, não é isso? Bom, gente, então é isso. A aula de hoje termina por aqui. E aí, então, não deixe de fazer as suas anotações, né? Não deixe de postar, né? No Vimeo, no Classroom, certo? E aí, depois no chat, né, nós iremos fazer uma atividade relacionada a isso, junto também com responder as questões desse capítulo. Tudo bem, gente? É isso. Tudo de bom. Tchau, tchau.